Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Vou iniciar da última frase que eu parei. Não sei o que a fez me aprovar para a próxima etapa, que começaria no dia seguinte. Duas possibilidades. Ou ela achou minha resposta tão sincera e inocente que decidiu me dar uma chance, ou ela me confundiu com o cara do lado, que me parecia muito bem preparado, mas que foi dispensado. No dia seguinte, iniciei o processo, no qual cerca de 40 pessoas participavam de forma coletiva. Era uma sequência de palestras que apresentavam à empresa o seu trabalho a ser realizado, bem como fazia parte do treinamento de vendas que faríamos nos cursos. Eu só descobri no dia seguinte o curso de inglês e a função de vendedor para o qual eu estava me candidatando. Quando a dinâmica coletiva começou, dos 40 participantes, depois de 3 dias de palestras e treinamento, 8 foram selecionados. Eu fui um deles. Lembro-me como se fosse hoje. Aqueles 3 dias do processo seletivo foram transformadores em minha vida. Pessoalmente, não gosto muito dessas afirmações exageradas e muitas vezes usadas de forma leviana. Mas, verdade seja dita, aquilo mexeu comigo de forma profunda, desafiou meus referenciais e me apresentou um novo mundo. Na realidade em que eu vivia, sentia-me muito autoconfiante e com autoestima muito alta. Por conta de minha experiência de ter sido aprovado em um concurso tão difícil, eu me sentia ao máximo. Mas ao ver a atuação da gerente que conduzia as palestras do processo seletivo, eu me deparei mais uma vez com minhas limitações, pois fiquei impressionado com a forma como ela falava, com sua segurança e com a maneira que ela dominava uma plateia de pessoas impacientes, ansiosas e, muitas delas, descontentes com a vida, pois estavam desempregadas e tensas com o processo. Seu vocabulário e a maneira como transmitia segurança mostravam para mim que eu ainda tinha muito a aprender. Além disso, fiquei muito impressionado com a técnica de vendas apresentada. Eu já vendia relógios apenas seguindo minha intuição, mas as técnicas apresentadas pareciam ser muito eficientes e inteligentes. Aquilo me fascinou e me conquistou. No entanto, era um emprego muito engraçado. Não tinha salário, não tinha nada. Ao contrário, tinha ainda que pegar umas moedinhas emprestadas da minha avó e torrar minhas reservas feitas com a venda de relógios para pagar a passagem de ônibus, alimentação e as fichas telefônicas. Naquela época, para usar um telefone público, usávamos fichas telefônicas que eram uma espécie de moedas para poder fazer ligações. A empresa também não fornecia telefone em sua sede. Minha rotina diária se resumia a chegar às 8 da manhã para uma reunião diária e, em seguida, sair para o aeroporto Santos Dumont, de onde trabalhava, de um dos telefones públicos de lá. Passava horas por dia ligando para potenciais clientes a fim de marcar uma entrevista para apresentar o programa de curso. Eu preferia trabalhar do aeroporto, pois, por algumas razões, era um ambiente climatizado e de vez em quando era interrompido por anúncios de voos que deixavam meu contato com os clientes mais chique. Eu não sabia, mas estava sendo treinado de dentro de um ambiente empreendedor sem garantias, onde eu tinha que investir, embora não seja recomendado e esteja longe das práticas que adoto hoje em minhas empresas, que funcionam dentro das leis brasileiras. Tenho grande orgulho por nunca ter tido uma carteira assinada, ganhando 13º e FGTS. Isso me inseriu mesmo sem eu saber no ambiente empreendedor, que mais tarde significaria uma forte mudança em minha vida. Aqui quero fazer uma ressalva do seguinte, que ele mesmo disse aqui que ele não sabia que ele estava sendo preparado, porém ele estava fazendo todo esse trabalho com muito entusiasmo e sabendo de que ele estava no caminho certo.
Aqui no capítulo 13, versículo 7 de João, nós vemos Jesus fazendo uma repreensão para Pedro. Quando ele se aproxima de Pedro para lhe lavar os pés, e Pedro o interroga, querendo saber o que exatamente ele estava fazendo e o porquê ele estava fazendo aquilo. E Pedro se recusa àquele ritual, porque ele era mestre de Pedro, e como ele, sendo mestre, lavaria os pés de Pedro? Pedro que deveria lavar os pés de Jesus, segundo a visão e o entendimento de Pedro. Então Jesus, ele disse para Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, nem sempre na vida nós sabemos por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Simplesmente temos a certeza e a convicção dentro de nós que aquilo que estamos fazendo é o que deve ser feito para chegar onde devemos chegar. Então, nós, ou as pessoas que amam os caminhos de Deus, amam a justiça, amam fazer o bem, amam a ética moral, ter um caráter, uma personalidade irrepreensível. Não que sejamos irrepreensíveis, sempre erramos, mas o mais importante de tudo, reconhecermos os nossos erros, corrigi-los e permanecer no caminho reto de justiça, sempre fazendo o bem. Isso daqui significa que estamos dentro das leis e dos caminhos do Senhor, e Ele sempre vai exortar e vai corrigir o filho que ama, ou seja, trazer correções para você quando você errar. Quando você recebe essa correção, você é tido por filho, e então você permanece no caminho do sucesso, da prosperidade, de uma abundância de vida, que foi o que o Flávio Augusto está contando aqui no início. Ele não sabe o porquê ele está fazendo isso, o porquê ele foi selecionado, o porquê ele aceitou esse emprego sem nenhuma garantia e ainda está investindo as suas economias e pedindo dinheiro emprestado para a sua avó. Então vai aqui esse capítulo e esse versículo de Mateus, capítulo 13, versículo 7, para você refletir. Muitas das vezes Deus está colocando você em um caminho de prosperidade, de abundância. Você não sabe por que está fazendo tais coisas, mas é para o seu próprio bem. Apenas tenha fé. A fé é isso, acreditar naquilo que você não vê, mas simplesmente naquilo que você sabe que deve ser, e é. Continuando, pela forma como fui impactado, comecei a rever todos os meus projetos futuros. Como a empresa oferecia um plano de carreira progressivo, de acordo com o cumprimento de metas bastante agressivas, bastava cumpri-las para que fôssemos promovidos e tivesse acesso a ganhos muito acima da média do mercado. Era minha oportunidade para me tornar independente e me casar com Luciana. Uma outra ressalva aqui, percebe que de início, quando ele prestou o concurso para a Marinha, a causa dele era outra. Ele tinha, por causa, pela causa que ele lutava e estudava para a Marinha, ter uma qualidade de vida e uma estabilidade superior aos da média do mercado. E agora aqui no caminho ele encontra uma causa diferente da qual ele lutava, que agora essa causa transforma-se na Luciana, a paixão e o amor que ele tem por ela. Então ele passa aí a enxergar e a ter uma nova força, um novo entusiasmo em sua vida e lutar de maneira diferente. Mas toda aquela bagagem, todo aquele investimento que ele fez prestando o concurso e fazendo os cursinhos preparatórios para prestar o concurso, está lhe servindo agora, porque trouxe para ele um gatilho mental de que ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele quer, depois de ele ter vencido, após ter superado 2 derrotas. Então, nunca desanime de onde você está, o que você está fazendo e o que você está passando. E esses possíveis ganhos aqui, quanto mais ele faz, mais ele vai ganhar. Isso daqui gerou nele uma expectativa de que eu sou capaz, eu posso, eu já superei várias adversidades e não é essa que eu não vou superar. Isso daqui você pode ir lá no capítulo 25, versículo 29 de Mateus, que você vai ver a parábola aí dos 10 talentos, que é uma parábola do reino dos céus, que é aquele que tem ser-lhe-á dado e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que parece que tem lhe será tirado. Continuando aqui, de repente percebi que poderia até mesmo antecipar meus planos, pois a ideia inicial
era nos casarmos depois que eu me formasse. Depois do terceiro mês já começava a planejar trancar a faculdade que começaria em agosto. O curso de Ciências da Computação na Universidade Federal Fluminense podia esperar. Eu queria colocar todo o meu foco para cumprir todas as novas metas e deu certo. Em apenas 4 anos nessa empresa cheguei a um cargo de diretor e passei a alcançar ganhos que chegaram no último ano a uma média de $7.000 por mês. Um ganho mensal que naquela época eu precisaria de pelo menos uns 12 anos de carreira para alcançar, depois de me formar se tudo desse certo. Aos 20 anos realizei um grande sonho. Casei com a Luciana, que na época tinha 17 anos de idade. O melhor presente de casamento foi uma televisão de 14 polegadas usada e a minha mudança inteira coube em uma Kombi. Luciana pintou com suas próprias mãos o nosso apartamento alugado. Arrumou as flores da cerimônia e passamos a primeira noite num motel pago com o dinheiro da gravata picotada e vendida na festa que serviu coxinha e tubaína. A lua de mel foi em Xerém. O mais caro dessa viagem foi consertar a junta homocinética do Passat 84 que pegamos emprestado para a viagem e que quebrou logo no primeiro dia. Na primeira noite, na nova casa, teve queimas de fogos. Na verdade, teve tiroteio mesmo, 40 minutos intensos. Era apenas mais uma disputa do tráfico que acontecia quase todos os dias na zona oeste do Rio de Janeiro. Armas de todos os calibres cantaram perto da meia-noite. Eu e Luciana deitados no chão de casa para nos protegermos das balas perdidas, olhávamos uns para a cara do outro e literalmente ríamos de nossa própria desgraça. Era a primeira noite em nossa casa, quase sem móveis, ao lado da mulher com quem passaria dias incríveis de minha vida. O tiroteio era apenas um pequeno detalhe, eu estava sonhando acordado. Um grande detalhe, a palavra de Deus ela também diz que 2 é melhor do que 1, porque se um cair o outro levanta, mas ai daquele que estiver só. Então percebe que as companhias ou a pessoa com quem você encontra ou escolhe para seguir uma vida junto com ela, esteja muito atento a isso, porque isso pode fazer uma grande diferença na sua vida e em tudo aquilo que você almeja conquistar para você e para a sua família. Então, aqui fica essa grande reflexão e uma história de superação e que daqui para frente nós vamos ver como ela se deslumbra e os resultados de grande sucesso que ele obteve na sua vida. Um grande abraço e até o próximo capítulo.